Uma das questões que muitas vezes vem à tona é se a reencarnação existe ou não. O que é reencarnação? E a gente acredita hoje em dia, a maioria de nós, na nossa religião mais moderna e mais difundida no mundo hoje em dia, que é a ciência. Então, a pergunta é, mas cientificamente a reencarnação não é provada. E a pergunta que eu faço é, primeira coisa, a existência da reencarnação não é provada cientificamente. Verdade. Mas a não existência da reencarnação é provada cientificamente? Também não. O que tem um valor maior? O fato de não ter provado a existência ou o fato de não ter provado a não existência? Tem exatamente o mesmo nível de importância. Então, do ponto de vista, assim podemos chamar da ciência, a gente parte no zero. Diante da nossa própria experiência, da nossa própria percepção do mundo, eu já vi pessoas totalmente céticas virem para mim pedindo para eu rezar para alguém que morreu. Então a pergunta é, para que rezar para a pessoa? É para quem que eu tenho que rezar? Para o corpo? Se não existe continuidade depois da morte? Mas espontaneamente a gente sente essa existência. E se a gente for olhar do ponto de vista da própria razão, para mim pessoalmente existem muitas mais razões pelas quais existe uma continuidade depois da morte do que a não existência de uma continuidade depois da morte. A reencarnação é o conceito que nós temos nesse momento um corpo grosseiro, que é o corpo feito de carne, osso, órgãos, etc. Temos um corpo sutil, que é a nossa parte energética, e temos um corpo muito sutil, que é o que vai de uma vida a outra, com uma energia muito sutil que vai de uma vida a outra. Temos uma mente grosseira, que é a parte que se relaciona com os nossos 5 sentidos, e o sentido da mente, ideias, memórias, etc. Uma mente sutil, que é a parte emocional não manifestada, e uma mente muito sutil, que é aquela que vai de uma vida a outra, junto com o corpo muito sutil. Corpo e mente estão sempre conectados. Corpo e mente grosseiro, corpo e mente sutil, corpo e mente muito sutil. Então, a morte, o que ela é? É quando o corpo perde força, quando esse corpo grosseiro não tem mais a capacidade de se sustentar. Então o que acontece? A mente sutil grosseira perde força, com o que o corpo grosseiro perde força, a mente sutil e o corpo sutil perdem força. E a mente e corpo muito sutil, que em alguma tradição pode se chamar de alma, no budismo a gente chama de contínuo mental, ou mente muito sutil, ela sai desse corpo. Aí ela passa um período que é chamado de bardo. Bardo literalmente quer dizer estado intermediário. É aquilo que se encontra entre duas coisas. Que na verdade é o momento que a gente tem entre dois corpos grosseiros, de uma vida e de outra vida. Se explica que o bardo é muito parecido com um sonho. É como que no sonho a gente tem um corpo no sonho, mesmo que não seja um corpo grosseiro, mas no sonho a gente pode ver, escutar, perceber as coisas à nossa volta. Parecido com isso se encontra no momento do bardo, que é esse estado entre a morte e a próxima vida, que se diz que pode durar até 7 dias do bardo, e cada dia do bardo dura 7 dias nossos, então são 49 dias, por isso que se fazem as preces e as dedicações para a pessoa depois que ela faleceu, principalmente por 49 dias. E a razão principal é que durante esse período a pessoa se encontra num estado muito mais sutil e ao mesmo tempo no qual ela pode ser influenciada de uma forma muito mais fácil. O exemplo que é dado é que quando a gente tem um corpo grosseiro, nós somos como um grande navio, que para fazer mudar a direção é bem demorado. Quando a gente está no bardo, no qual não existe mais um corpo grosseiro, é como um pequeno caiaque no mar. É só fazer um pequeno movimento que já muda a direção. Por isso a importância da gente poder fazer as preces, se conectar com a pessoa depois que ela faleceu, para que a gente possa, na verdade, ajudar ela a se conectar a um pensamento positivo, a um sentimento positivo, que isso vai ajudar ela a se direcionar num estado de consciência positivo e dessa forma levar ela a ter um renascimento melhor. Mas o processo de reencarnação é o processo no qual essa mente muito sutil, e nela o que se leva de uma vida a outra, as marcas, as sementes das ações que a gente fez nessa vida, boas e ruins, e as sementes das nossas emoções, raiva, inveja, ciúmes, amor, compaixão, dos condicionamentos profundos que a gente tem. Isso é o que a gente leva de vida em vida. Então o processo de reencarnação
é que a gente vai ter milhares de oportunidades para fazer as mesmas coisas que a gente tem nessa vida. Um pouco brincando muito bem, nessa vida casou e deu certo, que bom, não deu certo, vai ter outra vida de novo. Mas o que é importante no conceito de reencarnação, não é o fato do que eu faço, mas o que eu me torno. Porque a vida é um processo cíclico, onde eu tenho o ponto A, que é o nascimento, eu tenho o ponto B, que é a morte, mas o ponto A e o ponto B se unem. E depois da morte eu vou ter o nascimento de novo. E depois do nascimento, inevitavelmente, eu vou chegar na morte, que vai me levar para o nascimento. Então, o importante nesse processo cíclico não é o que eu faço na minha vida, mas sim o que eu me torno. Isso muda completamente a nossa visão de mundo e as prioridades que a gente tem naquilo que a gente faz. Então, uma vez uma pessoa me perguntou, uma jornalista, aqui no Brasil, se eu acreditava ou não na reencarnação. Eu disse que sim, porque eu acredito profundamente, desde que eu era muito pequeno. Para mim faz todo sentido. Mas depois ela me perguntou, e se não existir a reencarnação? E daí? Eu falo, para falar a verdade, muito melhor se não existir a reencarnação. Porque para mim mesmo eu não tenho muito problema, porque eu acredito ter uma vida bastante coerente e boa. Então eu não tenho muito medo e nenhum receio do que vai acontecer depois da minha morte. Porém, se eu olho a minha volta, no mundo no qual a gente vive, com todo o sofrimento e violência que existe, se não tiver reencarnação, muito melhor. Porém, eu acredito que sim. E outra coisa é viver a vida dentro do paradigma da reencarnação e da consciência da nossa própria mortalidade. Isso nos leva a cuidar dos aspectos que são profundos e importantes durante essa vida também, que é o amor, a compaixão, a paciência, a estabilidade, eliminar a raiva, a inveja, os ciúmes, a ignorância, ou seja, cuidar daquilo que transcende o momento presente, que transcende as situações que a gente vive, que transcende essa vida. Então, na verdade, viver a vida dentro do paradigma da reencarnação faz com que essa vida seja uma vida melhor também.